Você já ouviu falar de um homem que não experimentou a morte, mas foi levado ao céu de uma forma sobrenatural? Essa é a história do profeta Elias, um dos personagens mais marcantes de toda a Bíblia. Hoje nós vamos mergulhar em sua trajetória, até chegar no momento impressionante em que ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Fica comigo até o final, porque além da história, existe uma mensagem poderosa para a nossa vida. Elias surge no cenário bíblico em um tempo sombrio para Israel. O povo estava dividido e muitos tinham abandonado a fé no Deus verdadeiro para adorar a Baal. Era um período de idolatria, corrupção e injustiça. E foi exatamente nesse contexto que Deus levantou Elias, um profeta ousado, que não tinha medo de enfrentar reis, sacerdotes e multidões. Seu nome significa "O Senhor é o meu Deus", e sua vida foi a prova viva dessa verdade. Logo no início de sua missão, Elias confrontou o rei Acabe e anunciou que não choveria sobre a terra até que ele dissesse. E por 3 anos e meio, o céu se fechou. A seca foi tão intensa que o povo começou a sentir a consequência do afastamento de Deus. Mas Elias, guiado pelo Senhor, foi sustentado de maneiras sobrenaturais. Primeiro, Deus o alimentou através de corvos, que traziam pão e carne. Depois, na casa de uma viúva em Sarepta, o azeite e a farinha nunca faltaram. E quando o filho da viúva morreu, Elias orou, e Deus trouxe a criança de volta à vida. Cada detalhe da sua história mostra como a mão de Deus estava sobre ele. Mas talvez o episódio mais marcante antes de sua partida tenha sido o confronto no Monte Carmelo. Ali, diante de todo o povo, Elias desafiou os profetas de Baal. 2 altares foram levantados, um para Baal e outro para o Senhor. O desafio era simples. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, gritaram, se cortaram, mas nada aconteceu. Quando chegou a vez de Elias, ele orou com simplicidade e confiança. E então o fogo de Deus caiu do céu, consumiu o altar, a madeira, as pedras e até a água que estava ao redor. O povo se prostrou e declarou: "Só o Senhor é Deus." Foi um momento de vitória, mas também de perseguição, pois Jezabel jurou tirar a vida do profeta. Apesar de sua coragem, Elias também enfrentou momentos de fraqueza. Ameaçado de morte, ele fugiu para o deserto, se sentiu sozinho e até pediu para morrer. Mas Deus não o abandonou. Pelo contrário, o alimentou com pão e água e o conduziu ao Monte Horebe. Ali, Elias teve uma experiência profunda. O Senhor não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Esse detalhe nos ensina que, muitas vezes, Deus fala conosco na calma, na simplicidade, e não apenas em demonstrações grandiosas de poder. Depois de tudo isso, chega o momento final da vida de Elias. Ele sabia que sua partida estava próxima. Caminhando com Eliseu, seu discípulo e sucessor, eles passaram juntos pelo Jordão. Elias tocou as águas com seu manto, e o rio se abriu em 2 partes, lembrando o milagre que Deus havia feito com Moisés e Josué. Era como se o Senhor estivesse mostrando que sua presença continuava a mesma, e então aconteceu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, apareceu e separou os 2. Em um redemoinho, Elias foi levado ao céu diante dos olhos de Eliseu. Foi um arrebatamento glorioso, único, um selo do poder e da fidelidade de Deus na vida daquele profeta. Eliseu, emocionado, gritou: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel." E o manto de Elias caiu sobre ele, simbolizando a continuidade da obra de Deus. Mas qual é a mensagem que essa história deixa para nós hoje? Em primeiro lugar, Elias nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Ele não era perfeito, tinha suas falhas e momentos de medo, mas mesmo assim foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Em segundo lugar, a carruagem de fogo nos lembra que a vida não termina aqui. Existe algo além,
Existe eternidade, e aqueles que confiam em Deus têm a esperança de um destino glorioso. Talvez você se sinta fraco, sozinho, ou até desanimado, como Elias se sentiu no deserto, mas saiba que o mesmo Deus que cuidou dele, que o sustentou com pão e água, que lhe deu força para continuar, é o mesmo Deus que pode cuidar de você hoje. E assim como Elias foi levado ao céu, também existe uma promessa de que Cristo voltará para buscar aqueles que lhe pertencem. Essa é a grande esperança que carregamos. A vida aqui é passageira, mas a eternidade com Deus é real. Por isso, não desanime. Permaneça firme, porque o Senhor tem preparado algo muito maior para aqueles que confiam nele. E aí, você já conhecia essa parte da história de Elias? Deixe nos comentários o que mais te marcou. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir. Se inscreva no canal e ative as notificações